Você pode dizer para alguém do seu lado aí, se prepara para uma palavra de mudança na sua vida? Uma palavra, eu quero falar sobre um conceito ensinado por Jesus de Nazaré. Um conceito importantíssimo que ele viveu e deixou na sua vida e está nas Escrituras para nós. Eu queria muito que todos pudessem abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, no capítulo de número 11. O verso é o verso 42 e o verso 43. Lembrar que amanhã a vigília é importantíssima, porque mais do que nunca precisamos orar. Irmãos, mais do que nunca precisamos ser crentes. Estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis. Liberação de maconha, o Brasil com a inflação estourando, pessoas em dificuldades financeiras que nos procuram dia após dia, e precisamos lutar contra este cenário que o diabo está pintando e trazer o cenário do céu de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias. E é importante demais estarmos unidos em oração, buscando o Senhor, na casa do Pai. Então amanhã às 19 horas já estaremos aqui de joelhos. Pastor Henrique está fazendo um vídeo para conclamar a igreja inteira a estar conosco. Estamos com desafios, irmãos, desafios gigantescos. A igreja tem desafios imensos, né, Pastor Esdras? Estamos trabalhando muito para que o Senhor possa romper em tantas limitações de Vitória da Conquista, do nosso município. E nós sabemos que Deus é poderoso para fazer coisas grandes. E por isso estamos confiando nele. Então você está convidado a vir para cá, orar. Vamos passar até às 8 horas em oração. Pastor Esdras vai estar aqui, Pastor Israel, todos os pastores vão estar aqui, vão estar ministrando, vão estar orando. E eu tenho certeza que Deus vai alcançar o seu coração, vai alcançar a sua casa. Você pode dizer amém por isso? Pronto. Com a sua atenção voltada à palavra, em João, no capítulo 11, o verso 42 e 43, diz assim: eu bem sei que sempre ouvis, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: criando atmosfera espiritual. Existem ambientes e ambientes. Existem ambientes carnais, ambientes em que o pecado é valorizado, em que o pecado sobressai. Existem ambientes em que o adultério ele é expressado, manifesto. Existem ambientes em que a mentira ela se revela. Existem ambientes de promiscuidade e iniquidades que atingem o coração e ferem a santidade daquele que criou a todos nós. São ambientes malignos ou ambientes do desfrute da ausência de Deus, de um desfrute do pecado, ruim, mal. Mas existem ambientes como este, ambientes espirituais, ambientes em que a atmosfera é diferente, ambientes que são construídos, e Jesus vai nos ensinar isso na vida dele através de Lázaro, ambientes em que o Senhor se manifesta.
estes ambientes vão acontecendo ou se manifestando dependendo do coração daquele que está disposto a criar essa atmosfera. Se eu tenho Deus em meu coração, e eu quero muito a sua presença, eu adentrei aqui nessa noite e falei: Senhor, no meio dessa multidão, eu quero te encontrar, eu quero te achar, eu não quero olhar para A, para B, não estou pouco importando se alguém vai me criticar em alguma coisa, eu quero encontrar contigo. Eu estou disposto a criar este ambiente de encontro. Um ambiente em que a presença dele desce ao meu encontro e nós nos conectamos e nos tornamos um. Foi Jesus quem disse em João capítulo 17, Pai, desçamos e neles façamos morada. Me lembro que eu trabalhava em uma cidade e sempre que eu ia a essa cidade, o dono da loja falava assim: eu amo quando você vem aqui, Everton. Porque você só chega sorrindo, não sei porquê. Você nunca entrou nessa loja sem estar com esses dentes para fora. Você só chega aqui rindo. Aí eu falei: mas eu tenho motivos para rir. Primeiro, porque eu fui salvo por Jesus de Nazaré. Eu não tenho que ficar triste, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, como diz a juventude, confunde o inimigo, sai sorrindo, e ele não vai entender nada, porque eu estou criando um ambiente espiritual favorável a mim. Eu preciso construir esse ambiente em qual Deus possa ser exaltado pela minha existência. E eu me lembro que ele dizia assim: toda vez que você vem, o ambiente aqui muda. Às vezes eu estou triste e fico alegre. Por quê? Porque nós somos aqueles que levamos o ambiente que está em nosso coração. E precisamos construir ambientes saudáveis. E é isso que Jesus de Nazaré está vivenciando agora. Algumas pessoas têm a Alexia em casa, algumas pessoas têm a Siri. Esses dias Jamile pegou o meu celular e eu falei: e aí, Siri? Qual é o salmo de hoje? Jamile ficou chateada. Porque ela começou a falar o salmo. Eu quero mexer aqui. Eu falei: calma. Estamos evangelizando a Siri. Estamos pregando o evangelho para a Siri. Daqui uns dias é uma diácona. Vamos consagrar a pastora. Por quê? Porque nós estamos criando um ambiente com tudo que nós tocamos. Talvez o seu aparelho pode manifestar a atmosfera que é o seu coração, que o seu coração tem buscado. Quando você provoca a atmosfera em tudo que você toca manifestará a glória de Deus. A palavra de Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: a importância do vocabulário. Tem pessoas que falam baixo, fala para baixo, fala com peso, fala sobrecarregada. Deus quer que você fale para cima, para o alto, com autoestima, com um vocabulário espiritual. Tem pessoas que estão com um vocabulário ainda deformado, um vocabulário ainda mundano. E a atmosfera que ele traz é uma atmosfera pesada, porque o seu vocabulário é pesado. Você precisa mudar a atmosfera do seu vocabulário. Palavras têm poder, querido. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: palavras têm poder. Estamos criando aqui uma atmosfera espiritual. Desde a hora que nós entramos aqui, estamos levando a nossa voz em adoração a Deus. Estamos entregando a Ele o nosso clamor, as nossas orações, as nossas petições. Estamos o adorando e com isso estamos criando uma atmosfera perfeita para que o Espírito de Deus se sinta à vontade entre nós.
Quem está disposto a invocar e a trazer a presença de Deus para dentro de si, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro do seu trabalho, para dentro do seu carro, para dentro de toda a sua parentela? Quem está disposto? Palavras têm poder. Escolha as suas palavras com sabedoria para construir a realidade que você deseja. Escolha as suas palavras com sabedoria, para que possa manifestar ou construir a realidade que você deseja. Provérbios vai dizer: como você imaginou, assim é. Você não pode. E quando Jesus chegou a um lugar, e que era um funeral, as palavras eram de morte, as palavras eram de destruição, de aflição. Olha o que a Bíblia vai dizer. E Jesus, ouvindo isto, no 11:4, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus está criando, com sabedoria, construindo a realidade que Ele deseja. Precisamos construir a realidade que nós desejamos, queridos. E isso é uma questão espiritual. Você constrói a atmosfera que você vive. Se as suas palavras trazem negatividade para o seu filho, elas destruirão a realidade que ele deseja de bem para ele. Há tantos pais e mães que têm destruído toda a realidade de sonho dos seus filhos. Precisamos mudar esse conceito em nossa vida com urgência. Você não pode se deixar levar por toda a contaminação desse mundo e toda a mensagem subliminar dele entrando no seu coração e levar isso para dentro da sua casa. Você tem que dar um basta nessa situação com urgência. E mudar o seu vocabulário, mudar as escolhas das suas palavras. Eu construo o ambiente. Mas Jesus também declara e invoca as promessas de Deus. Jó capítulo 42, e o verso 2, se você encontrar a sua Bíblia, vai dizer assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Está um caos, está tudo ruim. O mundo espiritual, sabe aquele céu de bronze? Aí está tudo pesado, está tudo dando errado. Parece que o diabo sentou no trono da casa. Tudo vai de mal a pior. E aí você faz o quê? Canta. Lembra daquele hino? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Adore. Está a glória que vem. Cria atmosfera. Comigo também. E esse amor tão grande. Tu és. Tá ruim, mas eu canto. Tá difícil, mas eu glorifico. Ah, o mar se levanta,
O que é isso? Ele já abriu o mar uma vez, ele vai abrir de novo. O fogo está queimando, não se preocupa não. O quarto homem entra na fornalha contigo e te faz passear no meio do fogo. Você serve a um Deus que muda a circunstância, você serve a um Deus que muda ambiente. Eu quero profetizar sobre a sua história hoje, porque é uma atmosfera que está mudando o ambiente da sua casa, mudando o coração do seu filho para contigo, o seu coração para com o seu filho. Receba a atmosfera do Espírito Santo que muda o ambiente de amor na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Declare promessas. Declare promessas. Proclame as promessas divinas com fé. E veja como elas se manifestam em sua vida. Proclame as promessas de Deus com fé. Tenha certeza que ela vai se manifestar na sua vida. Abra sua boca e convoque a palavra na sua existência. Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Pode estar tudo desfavorável a você, não se preocupe, leve a palavra dele ao seu coração, aos seus lábios, à sua mente. Resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós, diz o Senhor. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: pega essa palavra e muda tudo hoje. Declare as promessas. Sabe uma coisa que eu aprendi muito importante, espiritual? É você orar a Bíblia. Porque temos a tendência de orar os desejos do nosso coração. Oramos aquilo que queremos. Botamos o nosso coração e oramos, queremos isso, queremos aquilo, lutamos com Deus. E quando Deus nos dá, ficamos chateados com o Senhor. E aí, você não está disposto a ouvir o não de Deus. E você chateia com Ele. Jesus ouviu o não de Deus várias vezes. A parte de mim esse cálice sem que eu beba. Não, você vai beber. Queridos, precisamos entender os nãos de Deus. Deus vai criar a atmosfera necessária para que você possa ter sucesso na sua jornada. Mas você precisa confiar na palavra dEle. Você precisa esperar nele, confiar nele, e não deixar de acreditar naquele que já liberou a boa palavra, recalcada, abundante, transbordante na sua vida. Não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, chame a palavra, invoque a palavra. Senhor, eu sei que Tu és comigo, o Teu poder está comigo. Está escrito: eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões, e mal algum vos fará dano. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Chame a palavra, invoque a palavra, declare a palavra. Quando você atrai a palavra, você atrai a atmosfera dela. Jesus é a palavra, o verbo de Deus. Jesus pode fazer toda a mudança na sua vida, mudar toda a trajetória da atmosfera da sua vida. Às vezes você está buscando tantas coisas nesse mundo, e os desejos do mundo têm invadido o seu coração, mas esses desejos não são o que Deus deseja para você. Porque o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecera? Tem muita gente desejoso de coisas que, de fato, serão destruição para a vida delas. E você precisa orar pela palavra. Orando a palavra, você vai entender se aquilo provém de Deus para você, se aquilo de fato é para a sua vida ou não. Mas pastor, a Bíblia responde tudo. A Bíblia responde tudo. Você encontra a resposta nas Escrituras, literalmente para tudo na sua vida. A pergunta é: você está disposto,
disposta a ouvir as Escrituras falar com você? Jesus disse aos seus discípulos em João 16, se vocês me amarem, eu vos amarei e me revelarei a vocês. Agora Jesus deixou claro, se vocês me amarem, farão a minha vontade. Ah, você quer fazer a vontade de Deus? Está aqui na palavra. Você quer viver para Deus? Viva a palavra. Você quer ter uma vida diferente, com uma atmosfera totalmente diferente? Mergulhe na palavra. Ei, não seja tão somente um ouvinte, mas seja participante daquilo que Deus está realizando. Ei, não seja só um mero espectador, não seja um mero cara que vem para o culto no domingo e não tem compromisso com a igreja. Não, se envolva naquilo que Deus está fazendo. Talvez você está vindo visitar aqui várias vezes e ainda você não se decidiu. Ei, levanta hoje e se decida, construa um ambiente, mude a sua mente hoje, transforme o seu ambiente e se joga naquilo que Deus tem para fazer para a sua vida, para que Ele possa transformar totalmente o ambiente que você vive, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Jesus encontra em Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus fala o que ele está vendo. Porque tem pessoas que falam o que está vendo, mas Jesus, ele fala o que ele quer ver, e é totalmente diferente. Uma coisa é eu falar o que eu estou vendo, outra coisa é eu falar o que eu quero ver. Marta está vendo morte, Maria está vendo morte, mas Jesus está vendo vida. Você cria a atmosfera que você quer ver. Você constrói o quadro e pinta o quadro que você quer assistir. Olha só o que Tiago 4,15 diz. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Visualize e verbalize o futuro que você deseja, querido. Não permita que as circunstâncias atuais definam o seu destino. Talvez as circunstâncias atuais da sua vida seja de morte, seja de desespero, seja de crise financeira, de crise emocional, de crise conjugal. Mas você tem que se dispor a construir e pintar o quadro que você quer ver, não o que você está vendo. Há muita morte, não importa, eu estou vendo vida. Há muita destruição no Brasil, não importa, eu estou vendo construção de Deus na vida de muita gente. Há muita doença nova surgindo, não importa, eu estou vendo muita cura, muito bálsamo, muita libertação, muita transformação, muita Shekinah, muita glória, muito batismo no Espírito Santo, muita salvação na igreja, muita transformação de seres humanos. Eu estou vendo aquilo que eu desejo ver pela minha fé. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: o que você vê não é o que Deus vê. Você precisa entender que você pode olhar além dos olhos humanos e ver além daquilo que você tem percepção natural, porque é isso que Deus quer que você veja. O que os teus olhos não conseguem ver, os que os teus ouvidos não conseguem ouvir. Aleluia! Pinte um quadro e submeta ele à direção de Deus. Porque enquanto eu pinto o meu futuro, o meu desenho, eu estou pintando ele com as palavras que eu declaro de Deus para a minha vida. Ninguém é senhor do próprio destino, mas Deus é senhor dos nossos destinos. E quando eu me conecto com Ele,
Então, eu tenho a inspiração do Espírito Santo para enxergar como ele enxerga. É por isso que Paulo vai dizer, eu conheço um homem, não sei se no corpo, fora do corpo, foi ao terceiro céu, céu de Mesorânio, Epurânio, Aporânio, e viu coisas inefáveis que ao homem é escuso conhecer. O que Paulo está dizendo, eu tive uma visão da glória. Eu tive uma visão maravilhosa. É como Abraão sai da tenda. O que você vê? Eu vejo céu, estrelas. Conta? São incontáveis. Ah, é? É incontável? Porque o que eu tenho para você não cabe na calculadora da terra. Ei, Adão contemplou a maior maravilha de Deus quando abriu seus olhos. E ele viu Eva. Eva é a mulher, uma das maiores maravilhas de Deus. Olha a minha ali, ó, uma das maiores maravilhas de Deus. A mulher é uma das maiores maravilhas de Deus. Adão, quando contempla Eva, ele contempla um quadro que ele não sabia orar, mas Deus sabia que ele precisava. E ele se conectou com a necessidade. Deus se conectou com a necessidade de Adão e supriu a necessidade de Adão. Ah, você não entendeu. Eu quero explicar para você. Quando você cria a atmosfera perfeita de Deus na sua vida e o ambiente dele se revela em você, você está tão conectado, tão mergulhado, tão inundado da glória e da graça dele, que os seus desejos, as suas vontades não são mais suas, os seus sonhos não são mais seus. Você está tão ligado, tão intrínseco nele e ele em você, que os sonhos dele agora faz parte de você e a revelação dele agora abre aos seus olhos. Aí você vê o que você jamais imaginou. É por isso que João, quando ele entra no Apocalipse, ele encontra Jesus, e ele veio descendo do alto ao baixo, ó, o cabelo é como uma branca lã, os olhos são como chamas de fogo, da boca uma espada de 2 fios saía, ele tinha uma veste resplandecente do alto até abaixo, e ele tinha um cinto forjado no peito do sumo sacerdócio. Aí João foi descendo e chegou nos pés, os pés eram como latão reluzentes, e quando ele olhou, a Bíblia diz que ele caiu como morto. Só que quando ele caiu como morto, Jesus tocou nele e disse: põe-te de pé, eu sou o alfa e o ômega, eu estive morto, mas agora eu vivo através dos séculos. O que você viu lá, agora eu te revelo aqui. Veja o que eu de fato sou, João. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou marchar a minha vida diante do teu altar. O quarto ponto. Todos que se envolvem nessa atmosfera são marcados. Todos que se envolvem na atmosfera de Deus são marcados. Eu estou falando sobre construir ambientes espirituais. E esses ambientes não precisam ser construídos só aqui. Eles podem ser construídos em qualquer lugar que você for. Porque você é a igreja. Você carrega o Espírito Santo. Ele habita em você. 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, permita que o Espírito Santo interceda por você, elevando suas orações a um nível além do entendimento humano. Ah, irmão, tem coisa que a gente não sabe orar. Os discípulos pediram a Jesus, Brendinha, nos ensine a orar. Aí Paulo agora vem nos ensinar orações espirituais. Sabe, queridos, às vezes você vai, acontece muito com a gente, os pastores, vamos para um funeral, vamos para um lugar de dor, vamos para um hospital. Eu tenho um hábito de antes de ir já começar
já ir orando. E às vezes eu falo isso com os meninos conversando, num aconselhamento até. A pessoa às vezes está falando e eu estou conversando com Jesus. Eu estou falando em línguas, eu estou conversando com o Senhor, pedindo uma direção, pedindo uma palavra, para aliviar uma dor, para conduzir aquela pessoa a uma palavra de conhecimento, de direcionamento, que vai conduzir ela para um lugar que ela possa sair daquela aflição. Nós precisamos construir esses ambientes. Aí você chega naquele lugar, está pesado, está difícil, você não orou, você não buscou, o seu corpo está pesado, a sua cabeça está pesada, o seu coração está pesado. Mas quando você vai dormir à noite, vou lhe contar um segredo meu. Eu vou dormir à noite e leio a Bíblia, oro, e eu desenho o meu dia ao amanhecer. Senhor, amanhã eu vou amanhecer, porque eu estou entregando o meu espírito a Ti agora para dormir. E se de manhã o Senhor me devolver o meu espírito, eu pretendo levantar. E eu quero mais uma vez que o Senhor possa colocar pessoas que precisem de uma palavra, de um abraço, de uma direção. Senhor, que o Senhor possa mais uma vez usar a minha vida como um benefício para a vida de alguém. Que o Senhor possa me dar um dia lindo, abençoado, poderoso, cheio da Tua presença, de milagres, de unção, de graça. Guarde-me debaixo da Tua graça e eu durmo. Aí às vezes acordo de madrugada. Essa semana quase toda eu estava acordando de madrugada e o sono ia embora, parecendo que eu tinha dormido 20 horas de relógio. Eu levantei e orei por várias vezes, voltei a dormir de novo. Acordei pela manhã, novamente orei e passava o meu dia. Assim eu conduzo a minha vida, debaixo da direção do Espírito Santo. E aí quando eu vou para um lugar, está todo mundo lá com cena de morte, com cena de tristeza, eu vou na labassuriandarácia. E delevachou-me, e neguiviandoribia sobrevácia. Eu vou invocando o meu Deus, eu vou falando com o meu Deus, eu vou me conectando com o meu Deus, eu vou trazendo a presença dEle para dentro de mim, eu vou me envolvendo na sua atmosfera, para que Ele possa se mover aonde eu colocar o meu pé. Estávamos indo para Porto Alegre, eu, pastor Henrique, o Túlio e o Mateus, o doutor Mateus. Não sei se o Mateus está aí, Mateus? Levanta a mão assim, se tiver, não está. O Mateus estava dirigindo o carro, e nós tínhamos passado por algumas situações bem difíceis. E aí eu falei assim, vocês estão percebendo como Deus está dirigindo a viagem nos mínimos detalhes? Foi a conversa da gente no carro na hora, pastor Israel. E quando eu estava falando isso, de repente o carro foi bruf, 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 parou. Numa autopista. E os carros passando em velocidade, buzinando. Mateus desesperou, meu Deus, o carro quebrou. Quebrou o carro. Aí agora vai ter que ligar para a Localiza, para vir recolher, e os carros passando, vamos ter que sair do carro. Aí eu falei, aí o pessoal foi abrindo a porta, eu falei, ninguém sai. Fecha a porta. Irmãos, não sei se você sabe, mas o Rio Grande do Sul hoje é um dos estados que tem mais influências de satanismo, banda, várias seitas nesse sentido. E aí, eles fecharam as portas, assustados. Aí eu olhei para Mateus e falei, é o diabo. Aí ele me olhou com o olho desse tamanho. Aí eu falei, é Satanás. Aí eu coloquei as minhas duas mãos, eu estava sentado no banco da frente, ele estava dirigindo, o pastor Henrique estava atrás com o Túlio. Eu coloquei as mãos no painel do carro e falei, Satanás, solte o carro agora. É uma ordem. Liga o carro, Mateus. Querido, você cria a atmosfera que você vive. O diabo não pode resistir àquilo que está em você, pois quem está em você é maior do que aquele que está no mundo. Deus Todo-Poderoso habita na sua vida. O seu filho é seu, a sua esposa é sua, a sua casa é sua, a sua vida financeira vai prosperar como nunca, a sua vida emocional vai prosperar como nunca. Eu vim como profeta de Deus construir um ambiente saudável e espiritual na sua jornada, para você receber
o melhor do céu na sua vida. Uou! Clame a Ele. Os olhos fez eu me apaixonar. Todos os outros amores queimou. Todos os outros. Gabriel está cantando aqui, tocando. Continua, Biel. Tá bonito. Olha o ambiente de glória, tá vendo, Biel? 2 Reis, capítulo 3. Israel falou de manhã. Eliseu chamado por Josafá. Josafá chamou Eliseu e falou: Eliseu, corre, porque estão vindo contra nós. Pode continuar, Biel, devagarzinho. Aí Eliseu falou: beleza, eu vou. Ó, Eliseu era baiano, viu? Beleza. 2 Reis, capítulo 3. Aí Eliseu vai e fala assim: antes, chama algum arpista. Como assim, Eliseu? Eu mandei chamar um arpista. Aí o arpista chegou e começou a tocar. No deserto, enquanto o arpista tocava, Eliseu começou a levantar as mãos e invocar o nome de Jeová Rafá, do Jeová Tsiqueno, do Jeová Jirê, do Jeová Kadosh. E quando ele clamava, exércitos de Deus começaram a marchar sobre todo o arraial de Israel, porque ele criou um ambiente espiritual. Tem uma coisa chamada termômetro. E já estou encaminhando para encerrar. Termômetro. O que o termômetro faz? Mede a temperatura. O termômetro mede a temperatura. Tem pessoas que são termômetro. Elas medem a temperatura. Elas refletem a temperatura ambiente. Elas só recebem. Elas não criam a temperatura. Elas só recebem a temperatura. Revela a temperatura que está nela. Mas tem uma coisa chamada termostato. Termostato. E o termostato, ele muda a temperatura. Tem pessoas que são termostatos. Elas mudam a temperatura. Elas fazem com que o local seja totalmente mudado. Está todo mundo pensando em morte, em destruição. Jesus vem, calma. Essa morte não é para a glória de Deus. Se preocupa não. Se desespera não. O que Jesus é? Termostato. Quem dá a temperatura é Ele. Quem muda a temperatura é Ele. É esse conceito que eu venho trazer para você nessa noite. O teu Jesus, Ele muda a temperatura. Ah, está um frio lá fora. Não importa. Aqui dentro está 20 graus. Está gostoso demais. O tempo está bom. Por quê? Porque Jesus está aqui comigo. Porque Jesus está aqui com você. E Ele está regulando a temperatura. Ah, estão dizendo que a minha família vai ser destruída. Estão dizendo que vai dar tudo errado. Ei, estão até dizendo. Mas é porque eles não sabem que o termostato está com você. E o termostato vai mudar a temperatura hoje. Vai fazer tudo ficar amena, tranquilo. No deserto vai ter ar-condicionado. E você vai ficar fresquinho para a glória de Deus. Oh. Aleluia. Sim. Uou. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Olhe para alguém do seu lado.
Diga para ele, não fale o que você está vendo. Isso é termômetro. Fale o que você quer ver. Isso é termostato. O que você quer ver? O que você deseja ver? O que você almeja ver? É isso que você tem que buscar em Jesus. E Jesus vai mudar a temperatura, vai mudar a visão, vai mudar a mente, vai mudar o coração, vai mudar o seu filho, vai pegar teu marido, vai pegar tua mulher, ele vai fazer um reboliço, aquele reboliço que só Jeová faz, que só Deus faz. Ei Jesus, pega nós hoje nessa noite e muda o ambiente todo para a tua glória. Aleluia! Deixa eu convidar o louvor aqui. Eu já quero encerrar. Mas tem algo muito forte da parte de Deus ainda aqui. Olha que coisa linda. Jesus agora se encontra diante do túmulo de Lázaro. Morte. Os termômetros estão dizendo, é morte. Acabou. Já era, não tem mais jeito, acabou-se a vida. Mas o termostato chega, e quando o termostato chega, Marta corre até ele. Verso 20, ouvindo pois Marta que Jesus vinha saindo ao encontro, Maria porém ficou sentada em casa. Marta saiu correndo, porque Marta é termômetro. A morte abalou ela. A morte está no coração dela, desestruturou ela. E ela disse a Jesus, 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. O termômetro, a primeira ação foi dizer, já era. Mas quando o termômetro se encontrou com o termostato, entregou ao termostato aquilo que é próprio dele. Eu sei que eu só posso medir a temperatura da morte, mas também sei que tu podes mudar a temperatura para a vida. Deixa eu profetizar para alguém que entrou aqui nessa noite com um sentimento de morte, com um sentimento de frustração, de desistir da vida. Alaixe nohebianas, ideremanas. O Senhor está mudando a temperatura da sua vida agora, para a vida abundante, para a vida plena, para a vida absoluta em Deus. Aleluia! Entrega agora a Ele a sua vida. Eu estou desenhando agora um quadro, porque você precisa levantar a sua mão e dizer, eu entrego, eu só sou termômetro, mas eu entrego a minha vida ao termostato da minha existência. Aleluia! Tiago, vai baixinho. Entra naquela casa ali, Tiago. Deixa eu fazer um negócio. Entra lá, desce as escadas, por favor. Preste atenção nisso. Desce lá, Tiago, pode descer. Pode descer. Jesus chegou. E depois que Marta fala, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou sentindo uma presença forte do Senhor Jesus nessa noite. Jesus se aproxima do túmulo e tem um monte de gente que é termômetro olhando para Jesus, porque eles só estão medindo a temperatura do caixão da morte. 4 dias morto, não tem vida, a carne já está fedendo, o corpo está em decomposição, os órgãos, as vísceras, tudo já virou água. E Jesus se aproxima e ele diz, Lázaros, teoro exo, Lázaro, sai para fora.
Mas essas frases de Jesus foi para o túmulo. Jesus criou um ambiente totalmente favorável àquilo que Ele quer que aconteça. A voz de Jesus foi no túmulo, mas Lázaro já não estava ali. A voz de Jesus subiu ao céu, céu de Epurânio, céu de Apurânio, céu do paraíso. E a voz de Jesus saiu ecoando: Lázaros, 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 Lázaros. E a voz de Jesus encontra Lázaro. Lázaro já está no paraíso. Mas aí, quando ele ouve: eu conheço essa voz, é do meu amigo, dá licença. E o corpo, o espírito de Lázaro e a alma volta e desce ao corpo. Mas tem 4 dias em decomposição. 4 dias em decomposição. Um milagre acontece. O corpo vai se regenerando. Os órgãos vão se regenerando. A carne vai voltando ao normal. Cada parte dos órgãos internos vão voltando ao seu estado natural, perfeito. E de repente, o coração começa a bater. O coração começa a bater. E Lázaro respira. E Jesus diz: Lucai afen ruspego. Sai, tira, desata as ataduras, liberta ele, deixa ele viver. E Lázaro sai cantando, adorando, exaltando, porque alguém viu sua morte, mas Jesus viu a sua vida.